Então, olá outra vez, olá, boa noite, bem-vindos a esta rubrica, porque o programa já começou e hoje, sexta-feira, em todas as igrejas Maná, nós temos um programa, uma reunião, a qual damos o título Lutar até Vencer. Por causa da pandemia, em Portugal, que costumava ser às 9 da noite, agora é às 6 e tal da tarde, e depois varia, enfim, mas continuamos, é muito importante. Esta reunião e esta rubrica, a reunião nas igrejas e a rubrica aqui à sexta-feira à noite, tem um grande objetivo, que é lutarmos contra os poderes das trevas. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, nós é que somos supostos de lutar. Quando uma pessoa é um bebê em Cristo, novo convertido, chora e pede e tal, bem, e Deus, na sua paciência, vai respondendo. Mas são migalhas, são pingos, porque Deus pretende que nós aprendamos a viver segundo os critérios de Deus. E então, o que acontece? Acontece que há um inimigo verdadeiro que não se vê, que é o diabo, e que está, por exemplo, descrito em Efésios 6:10. O apóstolo Paulo descreve este grande segredo e diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, não é na nossa força. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, o diabo faz ciladas astutas. E depois diz que não temos de lutar contra a carne e o sangue, não temos de lutar contra pessoas, mas sim contra as potestades, que são os demónios. Há várias castas, vários níveis, etc. Então, o diabo não está de férias e passa a vida a tentar matar, roubar e destruir. A Bíblia também diz que ele é como que um leão que anda para aí a rugir, a ver quem ele pode tragar. Mas ele não é um leão, é apenas, ele faz barulho, já vamos denunciá-lo hoje. E, portanto, uma das coisas que fazemos às sextas-feiras é bombardear o nosso futuro para destruir possíveis armadilhas que o diabo esteja a fazer na sua vida e na minha. Mas também vamos trazer diante de Deus assuntos pessoais que não são fáceis, porque nem todo o assunto se resolve apenas com uma oração. Esta casta não sai senão com oração e jejum, dizia Jesus. Mas também vimos, sexta-feira, lutar a favor dos outros. Isto é muito importante porque faz parte de sermos soldados de Deus, servindo a Deus para ajudar o próximo. Muito bem. Dito esta introdução, eu hoje quero falar uma coisa que é denunciar certas táticas do diabo. E vou começar por falar sobre a mente. A mente é o campo de batalha. E é aí onde o diabo atua. Eu vou dizer coisas que, para muitos crentes até, que nos estejam a ouvir, que sejam até de outras igrejas e pastores, que é capaz de fazer um pouco de admiração. Portanto, eu vou falar estas primeiras partes devagarinho. O diabo não tem autoridade para usar poderes mágicos, vamos assim dizer, sobre a nós. Não tem. Ele está muito restrito naquilo que ele pode fazer. E por que é que eu digo isto? Quando Jesus veio à Terra, ele foi à cruz para tomar o nosso lugar, pecados, doenças, etc. Cravou tudo na cruz, os nossos pecados, etc. E depois teve que ir ao inferno, que é uma prisão. O inferno é a casa do diabo também. No inferno estava lá uma prisão. E Jesus foi ao inferno pagar a sentença que nós devíamos pagar, mas também foi lutar contra o diabo. E tirou-lhe as chaves
do inferno e as chaves e a autoridade, tirou-lhe a autoridade. E, portanto, isto é um desastre terrível contra o diabo, porque isso foi feito à frente de todos os seus soldados, os seus generais, os seus executivos. Foi uma vergonha atroz. Ele foi vexado e perdeu a autoridade. A ver? O que acontece? Pois Jesus foi onde estavam pessoas crentes que ao longo dos anos e dos séculos tinham acreditado que o Messias havia de vir, e quando morreram o Messias não tinha ainda chegado, e portanto eles estavam a viver com fé. Então Jesus foi lá, abriu todas as prisões, e essas mortes, é morto na carne, mas a pessoa nunca morre. Ninguém morre no sentido de desaparecer, não fica assim um pó, um fumo. Vai para outro lugar e a pessoa que é um espírito vive noutra frequência, no mundo do espírito. Bem, então essas pessoas ressuscitaram e as campas deles foram abertas e as pessoas viram-nos. Os mortos ressuscitar. Deve ter sido uma coisa terrível. Mas, voltando a Jesus, Jesus tirou a autoridade ao diabo. Tirou-lhe o poder. Tirou-lhe a chave, está a ver? De mandar. Então, o que eu quero dizer é que muita gente pensa que o diabo é tão grande que ele pode fazer um monte de coisas, mas não pode. Porque se ele tivesse essa autoridade que só Deus é que pode dar, ele mal a pessoa nascesse já morria, porque ele detesta, odeia-nos. Então, qual é a arma que o diabo tem? A arma que o diabo tem é enganar as pessoas com a mente. Mente, campo de batalha. Levando a pessoa a acreditar em mentiras. Levando a pessoa a acreditar em coisas que vão fazer a pessoa viver de forma errada. Falar errado. Vão fazer com que a própria pessoa se autodestrua. Este é que é o grande truque do diabo. Vou dar alguns exemplos. E vou falar devagarinho para que isto assente na mente e na alma de todos vocês que estão em direto. O diabo, quando viu a criatura que Deus fez, tanto o Adão e depois a Eva, ele ficou cheio de raiva. Porque nós somos os únicos seres, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele queria copiar Deus e vencer Deus. E claro, foi expulso porque isso não existe. Quando ele viu esta criatura fantástica, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, ele quis destruí-la. Quis matar o Adão e Eva. Mas ele não tinha poder para isso. Mesmo que ele tivesse poder, não tinha autoridade, a estar limitado no que pode fazer. Então, como é que ele desgraçou o Adão e Eva? Com mentiras. A ver? Levando o Adão e Eva a pensar que aquilo que ele estava a dizer que era verdade. Para que eles, desobedecendo a Deus, se autodestruíssem a eles mesmos. O diabo só começou a sugerir: oh Eva, tu não comes, tu não podes comer de nenhuma fruta. Não, posso. Então, mas Deus não disse que não podes. Não, Deus disse que não posso comer apenas de uma das árvores, que é da árvore da ciência do bem e do mal. Isto é o diabo a falar. Claro, o diabo não quer que tu sejas muito sábio, fiques como ele. Mas tu podes. Não, não posso, porque Deus disse que se eu comer isso, desobedeço a Deus e vou morrer. Não vai nada morrer. Vou, Deus disse, e Deus não mente. Mente, pois. Estás a ver que eu não obedeci a Deus e não morri. Olha, estou aqui. E como a Eva não sabia
que morrer não é desaparecer, é estar desconectado de Deus. Sem a vida de Deus, a pessoa fica cheia de ódio, de rancor, de raiva, de trevas. É horrível. Depois, o Adão, né? A gente põe muita culpa na Eva, porque realmente ela fez isso, e Deus a castigou até. Mas o Adão é responsável, porque ele era o chefe da casa, o líder. Até a Eva nasceu dele. Está a ver? Então o que é que o Adão devia ter feito? Tomado a autoridade e disse assim: mulher, eu e a minha casa servimos a Deus. Portanto, nunca mais falas com essa criatura, muito menos dás ouvidos a ele. Depois falava ao diabo e dizia: Satanás, tu aqui não entras, porque esta terra é nossa, portanto sai daqui. Mas o Adão deve ter tido uma atitude semelhante a muitas pessoas. Pronto, o amor, está a ver, coitadinho, que mal é que tem, e tal. E portanto o diabo atacou a mente da Eva, a pontos que, não sei quanto tempo demorou, ele sempre pode ter sido uma semana, um ano, 1000 anos, não sei. Até que ela acreditou. E então ela e ele comeram. E o que é que sucedeu? Ficaram separados de Deus. Perderam a glória. Eles eram vestidos com um manto especial que brilhava, trazia aquilo que se chama a unção. É uma energia que só Deus é que tem, faz com que a pessoa viva sempre. Eles não iam morrer. Os primeiros seres humanos duraram 900 e tal anos. Veja só. Mas depois, tanto irritaram a Deus, que Deus um dia disse: acabou, só dou até o máximo 120 anos, que é para ver se vocês, durante esse tempo aí na Terra, se decidem andar comigo, porque eu é que sou o Deus verdadeiro. Então, veja bem, o diabo não usou de poder nenhum sobrenatural, de magia alguma, para destruir o Adão e Eva. O que é que ele fez? Ele fez lá o mesmo que faz hoje. Ele leva a pessoa a acreditar em mentiras, em desobedecer a Deus, em esquemas, em mil e uma coisas, que depois a pessoa acreditando vai fazer, e ao fazer, está-se a destruir a ela própria. Não é o diabo que faz. O diabo é o enganador. Havia um profeta que também usou esse truque. Era um homem mau. Chamava-se Balaão. Então, era assim que um certo rei queria que este profeta fosse profetizar palavras de derrota e de desgraça e de morte, de destruição ao povo de Deus. Porque o rei de um certo país, não sei se era da Síria ou assim, não sei, sabia que como aquele povo tinha Deus, ele não tinha chance, nem que ele fosse muitíssimo mais forte. Belicamente, ele sabia. Aquele povo de Israel tem Deus e, portanto, não vale a pena. Então, o que é que este rei pensou? Vou usar um profeta, porque quando um profeta fala, acontece. Então o Balaão, a troco de dinheiro e de favores, era um corrupto, a ver, o que é que ele fez? Ele tentou amaldiçoar o povo, mas não conseguia. Quando ele ia para amaldiçoar, a boca dele não funcionava. A ver? Até aconteceu uma coisa muito engraçada. Um dia ele saiu lá de casa dele e ele não tinha, claro, não havia carros, e ele não tinha cavalo, tinha um burro. E então, ele ia a caminho lá do lugar onde o povo de Israel morava, para ir lá, para cima de uma montanha, a amaldiçoar o povo. E a certa altura o burro parou. Não andava. E ele batia no burro. E ele não andava. E até que o burro virou o focinho para trás e falou com o profeta mau, o mau profeta, e disse: porquê é que tu me bates? E o profeta,
com tanta raiva e maldade, nem reparou que era um burro que estava a falar com ele. Não sei qual deles era o burro, então. Está a ver? Então o burro perguntou, porquê é que tu me bates? E o profeta mau disse, porque tu estás-me a desobedecer. Tu tens que ir para a frente, eu é que mando. E o burro disse, mas tu não estás a ver aquele anjo ali, monstro, com uma espada, se eu vou para ali, morres tu e eu. Olha, afinal o burro era inteligente. E viu o que o mau profeta não viu. A ver? Ele viu que estava lá um anjo, que ia os matar. Então, o profeta não conseguia amaldiçoar, foi ter com o tal rei mau e disse, eu vou-te dizer como é que tu fazes. Tu vais seduzir os homens de Israel com miúdas bonitas, dançando e tal. E eles vão cair na armadilha de andarem com as miúdas, dormir com elas, sei lá que mais, e isso vai desagradar muito a Deus, porque é a lei de Deus, e assim eles já não ficam abençoados, ficam amaldiçoados, são eles mesmos que se vão amaldiçoar. Porque eu não consigo. E o tal rei mandou miúdas para o meio dos rapazes de Israel e eles esqueceram-se das regras de Deus e, de facto, começaram a dormir e etc. Não é? Eu, etc. Já está a ver o que é, com as miúdas. E, claro, Deus ficou furioso. Tinha prevenido que não se pode por causa de certas coisas. E, portanto, perderam a bênção. Ao perder a bênção, ao perder a proteção, bênção quer dizer que é proteção e coisas materiais. Por perder isso, o rei inimigo veio e ganhou-lhes, derrotou-os, matou-os, ficou com os bens dos israelitas. Mas quem é o causador do mal? Foi o próprio povo de Deus, que se amaldiçoou a si próprio porque ele fez o que não podia ter feito, porque eles desobedeceram a Deus. Quem é que está a perceber aqui? E é esse o grande truque do diabo hoje. Continua a ser o mesmo. Ele não muda. Está a ver? Ele diz às pessoas, até crentes, que mal é que deve fazer isso? Não, mas então, ontem aqui o nosso pastor leu da Bíblia. Não, mas não é tanto assim, não podemos levar a coisa tanto... não, porque mal é que tem, blabim, blababá. E o crente que ouve isso e aceita essa conversa, vai acabar por aborrecer a Deus, desobedecer a Deus, ou fazer coisas que irritam a Deus, perto da proteção de Deus, e o diabo aplaude. Aí ele já pode entrar. Portanto, quem é que dá autorização ao diabo para trazer problemas, desgraça, fome, doenças? É a própria pessoa. O diabo não tem autoridade para, por si só, fazer isso. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu creio em Deus à minha maneira. E, portanto, eu sei que vocês falam isso das imagens, não se pode adorar a imagem nem cantar a Virgem Maria. Eu sei, está lá na Bíblia, mas é assim que eu sou. O diabo falou esse segredo, que se diz católico, se diz não sei lá o quê, e assim, pá, não tem mal nenhum. Tu segues a Deus do teu jeito. Foi tal e qual a conversa que o diabo teve com Eva e com Adão. É a mesma coisa. A pessoa acredita numa mentira, acredita em desobedecer a Deus, que mal é que tem, perde a proteção de Deus e os demónios entram. Só trazem desgraça. Maldição até a terceira e quarta geração daquela família. Que mal é que eu fiz a Deus, que mal é que é, porque agora é sempre coisa, e o meu filho assim, e agora perdi o emprego. Desobedeceste a Deus, provocaste a Deus, porque tens as tuas ideias. Não dás ouvidos a Deus. Não foi o diabo que fez isso. É a própria pessoa. Isto é muito, muito, muito forte. A ver? E quanto mais, vamos pôr o caso de uma pessoa
que ainda não ouviu falar das coisas de Deus, Deus ainda tolera. Ele desconhece a verdade. Enfim, Deus tem muita paciência e espera que a pessoa até a última se volte para Deus. Mas quando a pessoa ouve a verdade e escolhe a mentira, escolhe não andar com Deus, escolhe não obedecer a Deus, acabou. Porque tem outra coisa engraçada que é assim, a Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, deu instruções, tal, foi para o céu e hoje está sentado à direita do Pai e é, entre outras coisas, o nosso advogado. O que quer dizer advogado? É aquele que nos defende. Então, até é engraçado que há em muitos ministérios, a pessoa, eles até estão salvos e etc., mas ele não percebe muito bem esta coisa e pensa assim, bem, eu vou interceder por aquelas pessoas. Nós também intercedemos e hoje vamos interceder. Mas ele pensa que interceder quer dizer que eu vou meter uma cunha a Deus, a ver se Deus e tal dá um jeitinho porque a coisa ali não está bem. Intercessão não é nada disso. A intercessão é nós, que já temos a autoridade que Deus nos deu, usamos a nossa autoridade, o poder que já está dentro de nós, para nas vezes Jesus, que está ocupado lá em cima, não pôde vir, mandou-me a mim fazer o trabalho, eu vou lutar a favor desta pessoa para expulsar os demónios, etc, etc. Não é Deus que vai fazer isso, somos nós. Então a intercessão não é ver se Deus faz, Deus já não vai fazer mais nada. Ele já fez. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Então, agora ouça esta, que Deus me falou hoje de manhã. Nós, crentes, nós, inclusive a Maná, não é? Sabemos que devemos evangelizar para ganhar um monte de pessoas para Jesus e estamos a fazer. Graças a Deus, todo o povo está realmente a ajudar Deus a telefonar, a acompanhar, a orar por tanta gente que está a sofrer. Há pessoas até que, por exemplo, como um dos muitos exemplos que eu conheço, na Argentina, uma senhora, achou que era senhora, viu no WhatsApp que alguém estava muito mal, estava a sofrer e estava, coitada, a chorar, porque o filho, não sei o quê. E ela contactou essa pessoa, que ela não conhecia, mas contactou, disse, olha, eu sou crente, acredito em Jesus, se você fizer isto assim, assim, você vai vencer. A outra senhora de lá acreditou, lá se contactaram e a tal senhora venceu. Parabéns. Isso é que é o nosso trabalho maravilhoso. Bem, então, o que acontece? Também já sabemos que não chega a gente ganhar a pessoa para Jesus. Temos que transformar esta pessoa em discípulo de Jesus. Porque Jesus não disse fazei convertidos, disse fazei discípulos. E por isso Jesus disse assim antes de subir, olha, vão por todo o mundo e ensinai a todas essas pessoas aquilo que aprendeste de mim. Fazer discípulos. Agora eu vou dizer outra coisa. Se nós, crentes, que amamos a Deus, estamos a fazer seguramente o nosso melhor e que Deus está contente, porque isto é um segredo que Deus nos está a dar para nos ajudar ainda mais. Se nós não dermos a palavra de Deus a essas pessoas, elas vão continuar enganadas. Estás a perceber? O diabo vai enganá-las. E a pessoa enganada vai fazer coisas erradas e abre portas para o diabo. Portanto, o crente não pode apenas, vamos dizer, levá-lo à igreja e tal, tem que ensinar a palavra de Deus. Tem que desmontar na cabeça das pessoas as ideias erradas. Não só as pessoas que conseguimos ganhar para Jesus, mas temos que ir em massa, falar das coisas de Deus como estamos a fazer. Quando eu estou aqui na televisão e estamos em vários canais, em várias línguas, nós estamos neste momento ao vivo, portanto, há missionários que estão a traduzir para inglês, para russo, espanhol, francês e espanhol. Bem, umas 5 línguas. E não temos só um canal, temos vários canais. E estamos a ocupar também o satélite da Europa toda, que vai para as ilhas.
as ilhas, como é que chama as ilhas de Espanha, vai para Cabo Verde, temos outras estações de televisão no resto do mundo. Enfim, nós estamos a levar a palavra de Deus para que as pessoas parem de acreditar nas mentiras e comecem a acreditar na verdade. Porque se a gente não der a palavra de Deus e apenas orasse pela pessoa, ela ficava curada. Daqui a um mês está doente outra vez. Porque ela não sabe viver pela fé. Ele vive pelo mundo, pelo sistema do mundo. Está a ver? E também o seguinte, quer dizer, a pessoa entrega a vida a Jesus. E depois, nós, na Maná, sabemos que temos que acompanhar a pessoa. Porque qual é a tendência? A pessoa pensa que foi ao dentista, já está. Foi às urgências do hospital, pronto, já estou bom, já não preciso ir para o hospital, já estou bom, já fui a dentista, já estou tratado, acabou. Pois é, aí é que está o engano do diabo. Alguém dizia assim, eu não sou religioso. E eu disse, eu também não. Então, mas o senhor não é o líder da Maná? Então o senhor não é religioso? Não. Eu sigo a Jesus, que é um sistema diferente. Um sistema diferente. Claro, eu penso de outra maneira, como você, eu faço as coisas de outra maneira, eu reajo às coisas de outra maneira, de acordo com o sistema de Deus. Não é de acordo com os espanhóis, nem os holandeses. Os holandeses, não é só a língua que é diferente, eles comem diferente. Eles acreditam em coisas de forma diferente. Por isso eles têm mais sucesso. Porquê que eles têm mais sucesso em Portugal? Porquê? Porque eles acreditam em certas coisas de forma certa e nós de forma errada. Mas também eles não acreditam em tudo o que é certo. Então, o nosso trabalho, cada vez mais, é pensar, nós temos de dar a palavra de Deus. Porque é essa palavra que vai desmontar as mentiras do diabo. Está a ver? Porque o diabo, ele sabe que está limitado ao que pode fazer, ele não pode fazer o que ele queria fazer, então o que é que ele faz? Ele insinua, lança pensamentos errados. Ele sabe o que é que irrita a Deus e leva as pessoas a desobedecerem a Deus de propósito. E a pessoa está tramada. Porque, para mais, quando a pessoa já sabe certas coisas, o que acontece? Jesus, que é o nosso advogado, não nos pode defender. O diabo vai prestar contas a Deus todos os dias. Parece mentira, mas é verdade. E então, passa a vida a acusar as pessoas. E a pedir autorização para nos trazer desgraça. E aí Jesus levanta-se e diz, não, essa pessoa entregou a vida a Jesus, foi liberto do teu poder, Satanás. Depois o diabo diz, sim, mas ele anda a mentir, anda a fazer isso e aquilo. E aí Jesus fica amarrado. Não o pode defender porque é verdade. Mas se a pessoa arrependeu-se, pediu perdão a Deus, fez depois o que estava certo, aí Jesus levanta a Satanás, ele pediu perdão e está escrito que ele foi então lavado desse pecado, desse, vamos dizer, crime, já não existe, porque eu paguei também por isso lá na cruz. E o diabo fica impossibilitado de nos vir trazer males. É por isso que, volta e não volta, todo crente devia fazer uma análise, ver, será que eu estou a andar como deve ser? Será que eu estou a fazer o que está certo? Para quê? Para não permitir que o diabo entre. Porque, eu repito, o diabo não é assim tão forte, não é tão poderoso. A pessoa é que dá autoridade ao diabo para entrar e bater na pessoa. A pessoa sabe que a bruxaria não está bem, mas ele e tal, não sei o que vai. O que é que vai acontecer? Fica uma desgraça. Está a ver? Portanto, isto é muito, muito, muito perigoso. E é muito, muito, um grande, grande, grande segredo. Agora, portanto, repetindo, quando Jesus chegou à Terra, viveu como um homem,
Ele tinha que ser tentado como Adão e Eva foram. Por isso Jesus também é chamado do segundo Adão. Tinha que não obedecer ao diabo. E se você for ler o sermão, a palavra de Deus, onde Jesus foi ao deserto e esteve a ser tentado 40 dias, você vai ver que o diabo não o atacou com paus e pedras, não atacou com espadas e metralhadoras. Foi com o quê? Mente, campo de batalha, com ideias, pensamentos. Está a ver? E Jesus resistiu com a espada do Espírito, está escrito. O próprio diabo disse: epá, para que é que estás aí com tantas coisas? Obedece-me, dobra-te um bocadinho, não fiques aí tão intransigente, tão legal com as coisas de Deus, pá. Estás aí a sofrer, não precisas sofrer. Isto é meu. Eu roubei isso ao Adão e à Eva e, portanto, dou-te a ti um bocado. Estás a ver tudo isto? Dou-te isto, dou-te um bocado disto. É tal e qual que o diabo fala a uma pessoa que quer ter negócios. A um político que não era nada e agora está numa posição brabim, brababá. A ver? A um músico que não toca nada de jeito e ele de repente quer ser a estrela aí e tal. É a mesma coisa. Então a pessoa dobra-se, fazendo essas coisas que estão erradas, e o diabo dá-lhe favor. Mas o diabo faz-te pagar tão caro que é tremendo. Já neste planeta, ninguém se safa, porque ele está a desobedecer a Deus. A ver? Então, eu repito, cada pessoa é que dá permissão ao diabo para o diabo entrar e fazer o que ele quiser. Esta é forte. Bem, agora vamos ver o seguinte. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele ensinou um monte de coisas importantes. Por exemplo, em Mateus 28, 18. O Adriano está a ouvir isto? Tens mais exemplos da Bíblia? Agora dou-te uma branca. Ok. Mateus 28. Porque Jesus despiu o diabo de toda a autoridade e poder. Aquilo que ele ganhou, aquilo que o diabo ganhou no jardim do paraíso, do Éden, quando ele roubou a Eva e depois o Adão, foi a autoridade sobre isto tudo. Quando Jesus foi ao inferno, ele perdeu. Então, por que é que ele continua a fazer tanto disparate? Porque as pessoas não sabem a verdade. A ver? Como é que uma pessoa sai do domínio do diabo? Primeiro ele tem que entregar a vida a Jesus. Sair deste tipo de governo para passar para o governo de Deus. Está a ver? E depois tem que se submeter a este governo, a Deus, fazendo o que Deus diz. Então, ele recebe proteção de Deus e bênçãos. Há aí uma pandemia absolutamente terrível. Porque é que as pessoas que andam com Deus, vêm à igreja, obedecem aos mandamentos de Deus, estão a vencer? Porque é que uma pessoa que está de rastro, perdeu tudo, e alguém lhe fala de Jesus, ele decide entregar a vida a Jesus, andar com Deus, porque é que ele de repente começa tudo a correr bem? Não é por acaso. É porque ele saiu deste governo, deste mundo, onde o diabo ainda manda, nessas pessoas, para outro governo que é o de Deus. Então, Jesus estava aqui na Terra e conta aqui que é em Mateus 28. Mateus 28. Estavam juntos e Jesus tinha ressuscitado e os judeus não queriam que as pessoas acreditassem que Jesus venceu a morte, então puseram-se com mentiras.
Então Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Sabemos que um deles era o Tomé. Bem. E Jesus chegou-se ao pé deles e disse, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu venci o bicho. E agora é que tenho autoridade e poder. A autoridade é como um polícia que tem um crachá, em nome da lei tu tens de parar. Mas ele não usa força física para parar o caminhão. Ele morria atropelado. Mas ele tem metralhadoras, tem armas, tem sei lá o quê, está a ver? Isso é o poder. Mas a autoridade é... como é que se pode definir a autoridade? É a capacidade de dar ordens. É a capacidade que ele tem de que os outros têm que lhe obedecer. Ele não precisa de ter força. Ele tem uma posição em que o outro tem que obedecer, porque se ele não quiser obedecer, as forças deste exército põem no chão. Está a ver? Bem, então, Jesus disse, eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. E depois disse, e portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando essas pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Está a ver o que é que Jesus disse? Diz também assim, em João 20, 21, diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, nós estamos a fazer o trabalho de Jesus. Quando a gente ora e diz em nome de Jesus, é como se estivéssemos a dizer assim, olha, Jesus está muito ocupado lá no escritório dele, mandou-me a mim fazer o trabalho dele. Portanto, em nome dele, de Jesus, eu ordeno que aconteça isto, aquilo, aquilo outro e tal. E porquê é que é uma mega ofensa terrível a Deus quando a pessoa diz que vai através da Virgem Maria, do Santo, não sei das coisas, até porque esses não são o caminho. Só há um caminho. E Jesus disse, eu é que sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar a Deus o Pai, exceto por mim. A ver? E portanto, quando a pessoa ainda por cima sabe isso, e diz, não, mas que mal é que tem, e que mal que é, porque eu também assim, assado, ela não sabe que acaba de dar autoridade ao diabo para vir entrar na vida dele, no casamento dele, na saúde dele, no dinheiro dele, no negócio dele, porque ele está de propósito, conscientemente, a desobedecer a Deus. E por isso Deus disse, e por isso muita gente de repente perde o casamento, de repente perde o filho, de repente fica doente. Porquê? Porque Deus está farto, sai de defender a pessoa, já não o defende, e o diabo diz, ei, que fantástico, agora vais ver o que é que eu vou fazer a essa pessoa. Jesus, em Mateus 10, diz assim, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar toda a enfermidade, todo mal. Na verdade, podemos dizer que nós, crentes, curamos enfermos. Isso é um sacrilégio. Como é que o Senhor diz isso? Bem, não fui eu que disse, foi Jesus. Jesus até disse em João 14, 12, olha, na verdade te digo. Na verdade, quer dizer duas vezes, olha que tu vais pensar que não é verdade, mas é verdade. Quem crê em mim, e eu muitas vezes pergunto quando sou convidado a ir a grandes seminários ou, sei lá, assim, outras igrejas, eu pergunto, quem é que acredita em Deus? Uma vez estava no Brasil e eram, a data de pastores, uma igreja boa, a data, eles tinham mais de 10 ou 20 mil igrejas. Então eu ia lá para dar um seminário aos pastores e eu perguntei, quem é que acredita em Jesus? Eles começaram assim, então este tipo vai lá de Portugal com conversa parva é esta. Nem vou levantar o braço, então, é uma pergunta mesmo parva. Então eu digo, bem, Jesus disse, na verdade te digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E eles ficaram assim a olhar. E eu disse, eu já sei que vocês vão pensar, não posso porque eu não sou Jesus. Mas quem disse isso foi Jesus.
Ele disse, vão lá, ver a João 14. E eram todos assim. E depois ele assim, pois é, está aqui, Jesus falou isso. Jesus disse, na verdade, diga, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. O que é que Jesus fez? Curou os cegos, paralíticos, andou por cima do mar, para mim, para lá. E Jesus diz que nós temos que fazer o mesmo. Porquê? O que é que nós vamos ser capazes de fazer? Porque não somos nós que fazemos. É o Espírito Santo que mora dentro de nós que vai fazer. Eu ponho a mão, mas Deus é que põe o poder. Quando eu dou uma ordem, os demónios têm que dobrar porque eu estou a falar nas vezes de Jesus e os anjos estão ali a ver que os demónios obedecem. Não é porque eu sou chique esperto, porque eu sou muito poderoso, sou muito espiritual, sei lá, não tem nada a ver com isso. Eu sou um moço de recados de Deus. Eu sou um funcionário de Deus. Eu sou um juiz de Deus. Sou um embaixador. Mais nada. A gente põe a mão, mas quem põe o poder, a cura divina, etc., é Ele. É isso que nós temos que entender. E é isso que o diabo detesta. Porque ele ficou a saber que quando ele matou Jesus, ele não sabia qual era o plano. E quando Jesus o destruiu, o derrotou e ressuscitou, e levou as chaves do inferno e tudo, ele agora queria destruir os discípulos. Porque já bastava ter um problema gravíssimo com Jesus. Agora imagina, 12 cópias de Jesus. E agora eram 70 cópias de Jesus. Agora milhares de cópias de Jesus. O bicho está aflito. Então o que é que ele faz? Injeta mentiras até nos crentes. Injeta teorias fora da Bíblia. Injeta coisas que é a pessoa acreditar ao contrário do que Deus diz. Durante anos e anos, quando eu trouxe, não só para Portugal, mas muitos países de fala até inglesa, a revelação de que finanças só vêm por semear para colher, o que é que eles não escreveram, falaram, puseram assuntos nas televisões, etc. Porquê? O diabo viu logo, estou tramado. Este gajo está a denunciar o meu esquema, que eles têm que ser pobres, é ser crente, é ser pobre, ser um Palermo, ser ninguém, morar debaixo do prédio no meio das minhocas. Porque se ele tem um carro como deve ser, mora num sítio como deve ser, tem dinheiro, ele é um mau crente. Isto não é para os crentes. A ver? O diabo sabe que a vontade de Deus é que a gente prospere financeiramente. Não é para ficarmos ricos para nós próprios e construir o nosso reino, mas é para poder dar para a casa de Deus mais depressa e destruir a Ele. Ele sabe disso. Então ele inventa teorias de tudo e mais alguma coisa. A ver? É isso que ele faz. É isso que ele faz. Então nós temos que saber a verdade. E temos que usar a autoridade sobre o diabo. Eu gosto de dar o exemplo do touro. O touro vai para a arena cheio de força. E o toureiro, muitas vezes é um lingrinhas, e tem uma capa. Olé, olé, e insulta o touro. Olha, a tua mãe é isto. Na verdade, a mãe dele é uma vaca. Que é um grande insulto. O quê? Andas a falar isso da minha mãe? Já vais ver. Dá a volta e vai investir contra o inimigo. Só que ele está enganado. Pensa que o inimigo é a capa vermelha. O inimigo está ali a meio metro, está mesmo ali ao lado. Mas ele está enganado. Está a lutar contra uma capa. E o toureiro vai indo por cima, pimba, espeta-lhe uma coisa que tem um ferro pontiagudo. Aí ele fica, o quê? Está-me a magoar? Vai dar a volta. Agora é que tu vais ver como é que é. Olé, olé! É isso que o diabo faz às pessoas. Mentiras. A ver?
As pessoas acreditam, por exemplo, os políticos acreditam que não tem mal nenhum, é suposto ele ser vigarista, aldrabão, mentiroso, promete e não cumpre. Não tem mal nenhum, o povo vai esquecer, o povo vai engolir tudo. A ver? Agora está aí um senhor que é juiz. E começou a dizer ao povo aquilo que eu digo há anos. Porque eu sempre disse, há juízes que são honestos, estão amordaçados, manipulados. Porque os governantes, que são criminosos, porque não obedecem à Constituição, manipulam os juízes para fazer aquilo que lhes convém. Mas os juízes são supostos defender o povo, está lá na Constituição. Mas não defendem o povo, defendem os governantes. Se o governante não pagar o imposto de 100 euros, ele fica sem casa, sem o salário e a casa onde o bebê mora, o bebê vai passar fome porque ele põe toda a força naquela lei. Mas quando o governo mente, rouba o dinheiro ou, por exemplo, não faz o que ele é obrigado a fazer, que é fazer leis de habitação. E as pessoas estão a pagar por um quarto, assim ultra pequeno, 400, 500 euros. E depois estão a viver com não sei quem, uma casa de banho para todos, uma cozinha para todos, higiene nenhuma. O juiz está calado. E aparece um juiz a dizer, temos que parar as poucas vergonhas. E vai para a rua e ele é exposto. Ele é insultado. Ei, cuidado, este homem está mal, este homem está errado. Pois está errado porque ele não obedece às ilegalidades. Ele quer ajudar o povo como deve ser. Ele está a fazer o trabalho dele mesmo. Então há que expô-lo, que é mau. E depois o governo, que controla a mídia, paga as televisões para, nos noticiários, naquelas entrevistas, dizer o que convém, toca a falar mal dele. Que fantástico. Está a ver como é que o diabo faz? E os políticos não estão a perceber que eles vão de derrota em derrota. E a Europa é a mesma coisa, e a América é a mesma coisa. Agora, mas guerras contra a China ainda não toparam que estão a ser estúpidos. Porque os frutos são cada vez piores na Europa e na China cada vez são melhores. Agora, os que estavam na Inglaterra, os ingleses, que até nem queriam sair da CE porque achavam que aqui é que era bom, até hoje dizem, epá, ainda bem que saímos, que aquilo era tudo ladrões, olha o que eles estão a fazer com as vacinas, por exemplo. Todo mundo preso em casa e eles ali com o esquema. Você sabia que há aí um médico português, pelo menos um, que tem uma medicina que não precisa de como é que se chama? De autorizações, já está autorizada há muitos anos, e que custa 15 euros por mês. E que a pessoa é atacada com isso e ele fica desinfetado. Não convém que se diga. Nem ninguém quer os laboratórios nacionais, está a ver? Ninguém quer saber isso, porque alguém não vai receber o que é devido. A ver? Então, a pessoa que gosta do sistema, que acredita no sistema, está tramado. Ele está a agir de acordo com mentiras. E depois está muito contente porque está a trabalhar num banco ou porque está a trabalhar aqui e acolá e de repente, pum, cai tudo por aí abaixo. Que mal é que eu fiz a Deus? Porquê é que isto me acontece? É isto. O diabo preparou uma armadilha para a malta toda. E o que é que está a acontecer agora? Uma coisa fantástica. As pessoas, no seu desespero, vão procurar soluções e vão acabar por encontrar Jesus. E Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. Posso ouvir, amém? Não há outro. Bem, vamos então seguir Jesus. Vamos aprender que esta é a verdade. Vamos aprender que nós temos autoridade. Agora eu vou pedir ao time para tocar um hino e depois os nossos convidados especiais de hoje vão orar ou interceder lutar até vencer contra os poderes das trevas. Você, se tomar bem atenção, vai ver que ele não diz, oh Deus, vai ali, oh Deus, vai ali. A gente dá ordens ao diabo, porque nós é que temos autoridade. E, etc. Está a ver? Nós damos ordens. Agora é um
forrobodó, não é bem isso, porque como é que chamam essas coisas secretas, essas sociedades secretas, está tudo a falar contra eles, a gente está a orar, isso é uma pouca vergonha. Então o tipo é deputado, até juiz, e faz parte de coisas secretas, depois vai-me falar de democracia. É lá que eles decidem as coisas, é lá que... Não, a gente ora e Deus faz o resto. Glória a Deus. Então, qual é a música? Posso todas as coisas? Posso todas as coisas. Sim, senhora. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim.